Todo dia me levantar, rezar um Pai Nosso e pedir a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. Nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Você está acostumado a ouvir frases desse tipo o tempo todo? Enxerga a política brasileira como uma grande piada? Sente que viu seus amigos e familiares virarem todos extremistas alienados? Eu sou Samara Suzy. E eu sou Victor Hugo Viegas. No programa de hoje, Polariza, você vai entender como o Brasil se tornou um dos países mais polarizados e divididos da atualidade. Polariza. A construção de uma nação dividida. Assim como muitos países da América Latina, o Brasil experimentou no século passado o estágio final de um regime direitista totalitário, a ditadura militar. Por quase 25 anos, os brasileiros não souberam o que era o exercício maior da democracia, poder votar para a escolha de seus representantes. Com a queda do governo militar em um turbulento processo de redemocratização que não puniu verdadeiramente os líderes e torturadores, o espaço político que se desenvolveu já começou como ainda é, instável e dividido. Quem nos explica melhor é o professor de Economia e Relações Internacionais e cientista político, Nildo Ourix. O movimento de massas que derrotou a ditadura pelo voto e não deu a ela um enterro que ela merecia, colocando os generais e os capitalistas no banco dos réus, com cadeia, prisão e etc., e condenação, como isso, a partir do espírito de conciliação, que é uma arma da classe dominante aqui, sempre disposta a conciliar, bem, a ascensão do povo na história foi muito importante no sentido de imprimir uma certa radicalidade no discurso político. A volta das eleições presidenciais deixou claro o momento político vivido pelo país, com ideologias fragmentadas e uma evidente oposição ideológica dos candidatos. Isso tudo ficava evidente nos debates, que entraram para a história com momentos icônicos e muitas discussões. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não guarda relação com Bolsonaro. Bolsonaro é um patrioteiro que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Isso nem pensar no Enéas. E olha que eu não estou fazendo aqui a defesa do Enéas. Eu estou citando historicamente o que ele era. E por isso que ele era motivo de orgulho, porque ele participava de todos os programas de Globo, Bandeirantes, etc. Ele dava aula para os jornalistas. Aula. Era um médico profundamente culto. Culto em ciência, culto em medicina, culto em história do Brasil. Quando o sistema capitalista foi transitando de um Brasil que era, em 89, ainda de base industrial, para um capitalismo de base rentística, tanto a direita quanto o que se chama de esquerda mudou. No lado da esquerda, não era só Lula, era Brizola, que vinha de um longo exílio e que eles tematizaram? Auditoria da dívida pública, ruptura com a dívida externa, reforma agrária, tudo na mesa. E no outro lado, uma direita. Quem era a expressão mais acabada da direita? Nem era Enéas, era Ronaldo Caiado, da UDR. Após um breve retorno da direita com Fernando Collor de Mello, que acabou impeachmentado, a partir das eleições de 94 a disputa se consolidou entre dois partidos. O PT e o PSDB disputaram o poder por mais de 2 décadas e consolidaram no povo brasileiro o sentimento de poder escolher entre dois lados, que não se opunham de forma tão agressiva. Quem nos conta melhor é o professor de Geografia e Sociopolítica Henrique Schnitzpan. A redemocratização, a partir de 85, o mais longevo período da liberdade do Brasil, é uma exceção numa longa história de intolerância, eleições fraudadas, repressão política e censura à imprensa. Na eleição de 2022, que foi a mais disputada da história, o Brasil viveu a consolidação de um processo de polarização extrema. Desde a volta da democracia, a política se estruturou através do antagonismo entre dois candidatos.
diferentes de suas visões de Estado, similares no respeito às instituições, né? O PT e o PSDB protagonizaram entre 1994 e 2014 um embate que ficou conhecido pela expressão petista de nós contra eles. Não era uma disputa bonita, né? PT e PSDB trocavam críticas, acusações duras, mas, né, por pior que fosse, a retórica do nós contra eles não pregava a eliminação do adversário. Isso é, ele ainda admitia a existência do outro. Com 4 mandatos seguidos do PT na presidência, a forma de exercer uma oposição encontrada pelo PSDB se concentrou no discurso da corrupção. A descoberta do mensalão, esquema de repasse de dinheiro para deputados feito pela cúpula do Partido dos Trabalhadores, acirrou as disputas e começou a criar em parte da população uma rejeição, não só ao PT, mas à esquerda como um todo. Os eleitores que se opõem a essa força semeiam sentimentos de rejeição ao partido, o que leva à formação de uma identidade que se define por tal rejeição, que é o antipetismo. Há pouco eu estava ouvindo um podcast com o professor João, que ele fala exatamente sobre isso. Todas as pessoas que nasceram no ano de 1985, quando tiveram lá seus 17, 18 anos, viram o PT no poder. Nas últimas 5 eleições, o PT ganhou 4. Então a gente tem um movimento que surge antipetista, mais acelerado inclusive do que embrionariamente, né, com esse movimento antipetista. Só que quem tem essa consciência, ou pelo menos esse pensamento, lembra que esse antipetismo é porque o PT fundou a corrupção, que o PT é a causa de todos os problemas de todas as pessoas no mundo. É nesse cenário de tensão que chegamos a 2013, um dos anos mais marcantes quando se trata de polarização, o pontapé do processo que veio a dividir a nação brasileira nos anos seguintes, as jornadas de junho. Os massivos protestos que começaram pelo aumento das tarifas de ônibus se espalharam pelas cidades brasileiras e viraram o palco da reclamação do povo, que estava cansado de sentir que era enganado pelos políticos. Marcadas pela propaganda antipolítica e nascidas como um suposto movimento apartidário, as jornadas consolidaram a revolta contra o governo e marcaram a disseminação do antipetismo. O centro não era mais suficiente. Ali retornavam as ideias conservadoras no país, que viriam para buscar todos que se consideravam de centro, demonizando a esquerda em qualquer de seus níveis e abrindo espaço para os novos movimentos e lideranças de direita. O professor Henrique explica com mais detalhes. Com esse clima antipolítica criado, abriu-se um espaço para que um candidato antipolítica tomasse o lugar do antipetista tradicional, que era o PSDB. É nesse contexto que o centro político explode, fragmentando-se, e vem então Bolsonaro, que aparece como a alternativa mais viável eleitoralmente para aplacar a raiva contra a política. Nos anos seguintes, explode de vez a Operação Lava Jato, que investigava o maior esquema de corrupção da história do país e se tornava, acima de tudo, uma operação movida pela política. Com o apoio da mídia, da população e das lideranças de direita que haviam ganhado força em 2013, a operação corre livremente, inclusive com sua legalidade sendo questionada mais adiante. Sérgio Moro, principal e mais midiático juiz da operação, se tornou herói para os que a acompanhavam. Era o salvador da pátria que finalmente livraria o Brasil da corrupção. A criminalização da política, ela foi decorrente da Operação Lava Jato, que acentuou a divisão entre petistas e antipetistas, com o segundo núcleo catalisando vários movimentos diversos que discordavam entre si, mas concordavam em se opor ao PT. Junto a ela veio a recessão econômica que ocorreu entre 2015 e 2018, que produziu uma significativa crise de legitimidade do sistema. O sistema político brasileiro, né? Então, os jornais e suas manchetes contribuíram para a consolidação de uma crise generalizada, que tornou o sistema partidário em algo assim muito fluido. O impeachment de Dilma Rousseff ocorreu em 2016. Orquestrado pela base do Congresso, teve ampla maioria dos deputados declarando voto favorável. Era o preço a se pagar pela crise econômica e os protestos que vinham ocorrendo. Com o deputado Bolsonaro votando sim e saudando o militar que havia torturado a presidente na ditadura
estava criado o cenário de guerra que colocava em lados opostos aqueles que tratavam o golpe como salvamento da pátria e os que sentiam que a maior das injustiças estava sendo praticada. De 2002 até 2013, quando emerge a luta de massas protestando pelo transporte, e 2016, quando era destituída sem luta, o que fracassou ali? Um fracasso histórico da fórmula petista. Não, quer dizer, uma forma de gerir democraticamente o capitalismo fracassou. E ali o que começou a aparecer? Uma direita, que se expressou em 2018 com Bolsonaro. A prisão de Lula foi decretada em 2018, há poucos meses da eleição presidencial e com base em uma medida aprovada durante a Operação Lava Jato, permitindo a prisão em segunda instância sem o esgotamento de recursos. Tempos depois, o STF voltaria atrás, tanto na medida quanto na condenação do presidente. Estava ditada, então, a situação política do país a partir dali. Pelos próximos anos, veríamos a esquerda contra a direita, cada um com suas lideranças particulares e em extrema oposição. Bolsonaro ganha a eleição de 2018 e a esquerda se torna oposição pela primeira vez desde 2002, se unindo em torno da missão de voltar ao poder. Muitas das diferenças ideológicas de partidos como PT, PSOL e PCdoB são deixadas de lado em prol da união em torno da figura de Lula, que, se saísse da prisão, seria o único capaz de derrotar Bolsonaro, como destaca o professor Nildo. Quem é a expressão da esquerda? O miserável e vulgar Lula. Quem é a contestação da ordem? O miserável e vulgar Bolsonaro. A juventude só pode ser apática. O conflito na sociedade brasileira ele tem que ser legitimado. E ele está completamente justificado, se entende historicamente. Numa sociedade marcada por 90% contra 10%, o normal é o conflito. O primeiro episódio de Polariza, a construção de uma nação dividida, termina por aqui. No próximo episódio, vamos abordar como a polarização seguiu se formando após a eleição de 2018 até os dias atuais. Teremos convidados especiais de diferentes polos ideológicos para mostrar seus pontos de vista sobre a sociedade atual e discutir o processo que construiu e segue construindo a nação dividida na qual vivemos. Fique ligado, te esperamos lá. Polariza. A construção de uma nação dividida. Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos de volta ao programa Polariza. Neste episódio, mostraremos de que forma a polarização política se consolidou no Brasil e virou parte do dia a dia da nossa população. Seguiremos com as entrevistas dos professores Nildo Ourix e Henrique Schnitzpan, além de 2 convidados inéditos. Se você acha que a história acaba com Lula e Bolsonaro, se prepare, pois vem muito mais por aí. Polariza. A construção de uma nação dividida. Medo, tensão, desconfiança. Brigas, familiares e amigos se dividindo. Foi neste cenário que chegamos às eleições de 2022. Com Lula de volta e Bolsonaro mais forte do que nunca, o Brasil observa sua eleição mais acirrada de todos os tempos, onde ficou evidente o radicalismo na política e na população. Mais extremado, no qual o radicalismo político começou a transbordar para o cotidiano. Então a posição política passou a ser parte da identidade de cada um e o seu diferencial em relação ao outro, mais ou menos como time de futebol, né? Torcida radical dos dois lados. Só que esse processo, a gente pode explicar ele na superfície por números simples. O Lula foi eleito com quantos votos? 60,3 milhões de votos. É a maior votação da história do Brasil. Porém, o Bolsonaro teve 58,2 milhões, que é a maior votação de um segundo colocado. A diferença entre os dois foi menor que o número dos eleitores do Distrito Federal, o que contribuiu para inflamar as teorias conspiratórias, né, que desembocaram lá nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Apesar da vitória de Lula, o país se manteve polarizado em todos os sentidos, com a temida esquerda de volta ao poder e os conservadores renegando a mídia e entrando numa bolha de negacionismo e desinformação. A democracia nunca antes havia sido tão questionada quanto neste momento. Para eles, o Supremo Tribunal Federal se tornou parcial, as urnas eletrônicas facilmente fraudáveis e a mídia hegemônica a serviço da esquerda e do PT. O discurso tomou forma no problema de uma suposta liberdade de expressão que estava agora ameaçada.
Todas essas narrativas deram força para o movimento golpista da ultradireita, que, levando a polarização até o último nível, arquitetou uma tentativa de tomada do poder, invadindo no dia 8 de janeiro de 2023 as sedes dos 3 poderes democráticos na capital do país, Brasília. No novo movimento conservador, criou-se uma narrativa de que a esquerda pós-moderna seria a expressão de um marxismo cultural, que é um termo impreciso que pode denotar, não apenas uma cultura, entre aspas, em torno de ideias marxistas, como também um contágio das ideias marxistas na cultura ocidental. É nesse contexto que se destacam novas lideranças na política local. Consequências da polarização buscam formas de combater isso em suas carreiras. Chamamos 2 nomes, Rafael Ari e Amanda Venceslau, para conversar sobre a polarização atual em Santa Catarina e no Brasil. Rafael é fundador e primeiro presidente do Partido Novo em Florianópolis. Foi candidato a vereador em 2024. Já Amanda Venceslau é filiada à Unidade Popular, conhecida como UP, e também foi candidata a vereadora na última eleição. Eu me considerava um cara de centro-esquerda. Eu gostava muito das ideias liberais, mas eu não sabia que eram ideias liberais. Não fazia sentido, por exemplo, um partido como o PSOL, que defendia, de um lado, a liberdade de comportamento, mas, por outro, um Estado centralizador e que define como a economia deveria ser. Liberalismo era uma coisa negativa. Neoliberal era um xingamento. E a ditadura militar, ela tornou a esquerda a única alternativa para quem não queria ser um apoiador da ditadura militar. Provavelmente, se eu fosse jovem durante a ditadura militar, eu seria de esquerda, porque eu não apoiaria um regime militar. Quando eu entrei em psicologia também, só tinha 2 vertentes, ou uma formação técnica voltada para a ciência, e tinha um lado bastante político, dentro do curso de psicologia, que levava muito para a esquerda, não tinha um contraponto, sempre falando mal do capitalismo e do liberalismo. Desde muito nova me identifiquei com as pautas da esquerda, de achar que a gente vive num sistema e num país muito injusto, assim, Sempre vi os meus pais trabalhando muito, aquela contradição, assim, de por que existem pessoas pobres e pessoas muito ricas. Eu fui no Encontro Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico e aí eu conheci a Unidade Popular, e vi como as pessoas se dedicavam, para mudar esse sistema e para, enfim, lutar contra o sistema capitalista, e aí eu entrei e não saí mais, assim. Encontrei um motivo, assim, para viver, que é a luta pelo socialismo, assim. Das jornadas lá de 2013, em que a gente via muitas manifestações, em muitos levantes populares, que tinham, enfim, várias denúncias, desde a questão do ônibus, mais da questão da venda das nossas empresas públicas. A avaliação que a gente faz, tanto por isso que a gente construiu o partido, é que a esquerda não disputou as pessoas. Hoje eu acho que o debate é pobre, ele é dentro da universidade, porque ele é dominado por dogma, por um discurso que eu considero legítimo, mas um pouco violento, que é o discurso de palavras de ordem. Você não pode debater diversos assuntos porque eles são tabus. Só pode haver um posicionamento correto, para quem domina hoje o debate, que é a esquerda. Da direita de disputar o povo para achar que é normal existir pobreza, que é normal existir miséria, que é normal a gente vender as empresas públicas, privatizar cada vez mais. Tem a ver também com esse acirramento, dessa que a gente fala, nós socialistas falamos da luta de classes, para os trabalhadores não se juntarem com os trabalhadores e não mudarem o sistema. A gente precisa, que os ricos, que a direita, que é quem de fato manda nesse país, reprima cada vez mais. 2013, toda aquela questão, principalmente econômica, geralmente a economia é quem vai fazer a mudança, Quando tem crises muito fortes econômicas, essas crises geram mudanças. E aí começou a surgir essa direita. Surgiram algumas direitas ali, Que é essa direita que hoje é a mainstream, que é a direita bolsonarista, e tem uma direita mais ligada à economia, que quer trabalhar, vamos dizer assim, que gostaria, tanto é que chamam o novo, de PSDB de sapatênis, etc. Aliás, eu adoro sapatênis, estou até usando, inclusive. Uma direita mais tecnicista, mais ligada à economia, e uma direita mais ligada às questões comportamentais, Os partidos ainda são esse instrumento de organização das pessoas, Uma parte da esquerda, eu acho que abandonou esse conceito, abandonou essa ideia de construir o partido. Não tem como a gente, eu acho que abandonar essa estrutura, de partido e abandonar essa disputa sem abrir um campo gigantesco para a extrema-direita que usa desses artifícios, Eu conheço muitos professores que se dizem de direita aqui na UFSC, mas nenhum deles faz o que eu faço, que é se
botar a cara a tapa, sempre de forma ponderada, nunca... Eu não faço esse jogo da lacração, entendeu? E eu sei que muita gente concorda comigo, mas desde então essas pessoas se calaram com medo. Elas têm medo de represálias, medo de perder a paz, eu acho que principalmente, sabe? Eu acho que a esquerda no Brasil tá sem discurso. Assim, a esquerda depende basicamente do Lula. O Lula é a grande liderança, mas tem um cara que já é idoso, já não dá para esperar que ele viva para sempre. Vê uma escalada desde 2013 até a eleição do Bolsonaro de um crescimento da direita, assim, né? E agora de um crescimento da extrema-direita, né? A esquerda justamente não pode fazer é abrir mão dos princípios, né? Abrir mão do programa, é abrir mão de falar sobre socialismo. E nesse governo agora do Lula foi grandes greves, né? Greves pela educação, outras greves que a gente teve em vários setores. Nosso povo, os trabalhadores, sabem, né, que os governos do PT, o governo social-democrata, eles são mais fáceis para a gente pressionar para poder tirar os direitos, né? Porque isso, no governo Bolsonaro, era muito mais difícil, né? As pessoas, enfim, tinham medo de se mobilizar, tinham medo de construir as coisas, porque era um governo que reprimia muito mais. No governo Bolsonaro, na verdade no governo Temer, no governo da Dilma, no governo do Lula, fez uma análise que a Previdência estava quebrada, está quebrada ainda, só que agora ela vai ter que ser reformada daqui a uns 2, 3, 4 anos, vai ter que ter outra reforma da Previdência. Existe uma disputa de consciência na nossa sociedade. Esse grupo mais extremado tem muita voz hoje na UFSC, eles conseguem fazer basicamente tudo que eles querem, né? Você vê, inclusive, pichações, depredação de patrimônio público. Não existe adultos na sala dizendo assim, ó, chega, não vai mais destruir, não vai mais pichar. Isso não existe na UFSC hoje. No fim das contas, a polarização é resultado do processo histórico e político pelo qual o Brasil passou. E não é exatamente um problema recente, mas caminhou junto com a nossa evolução política e social. A polarização nas sociedades como as nossas estão historicamente constituídas, mas não porque nós tivemos 3 séculos de colonialismo, escravidão, isso tudo é verdade, mas porque desde 1922 nós somos um país independente, desde 1889 uma república, e definitivamente, sobretudo a partir de 30, nós somos um país de desenvolvimento capitalista dependente, periférico e agora rentista. Nessas condições estão dadas as bases materiais, sociais, culturais da divisão de classes no país. E essa divisão se manifesta em absolutamente tudo de maneira clara. Então, a gente compreender a extensão dessa beligerância entre os brasileiros, qual o conteúdo que tem força para flexibilizar as posturas, é o principal desafio desse governo atual agora, e não apenas dele. O Congresso sofre pressão, o STF é visto com desconfiança, a mídia é diariamente contestada por parte do público, as corporações têm dificuldade de posicionar suas marcas. O Brasil vive um momento de opiniões radicalizadas, que é um dilema para todos os brasileiros. Então, essa polarização extrema é um fenômeno umbilicalmente ligado à volta do populismo mundial. A polarização é hoje um dos principais problemas a serem combatidos no Brasil. E o jornalismo, que em outros momentos contribuiu para a construção dessa realidade, agora tem o dever de barrar o avanço da desinformação. Prevenindo para que, em especial, não ocorra no Brasil um novo avanço da extrema-direita e do conservadorismo, como ocorre hoje em muitos países ao redor do mundo. A gente escutou a Michelle Bolsonaro falar que era uma guerra espiritual, o bem contra o mal, né? Nós somos o bem e eles são o mal. Então a gente pode encontrar esse tipo de debate hoje no nacionalismo hindu na Índia, no combate ao tráfico de drogas nas Filipinas, nas políticas antimigratórias na Europa Ocidental, nas candidaturas antissemitas no Chile, na Argentina, no nativismo do Torne a América Grande de novo, Make America Great Again, do Donald Trump, né? E se a gente fala sobre isso, falando do Trump e as eleições americanas também, né? Já que a gente está falando de crescimento da direita, os políticos norte-americanos agora eles tratam seus rivais como inimigos, intimidam a imprensa livre, ameaçam rejeitar o resultado das eleições, que é o caso do Trump, e a sua cópia aqui no Brasil, né? Você tem lá o presidente da Itália, né? O Milei na Argentina, o Orbán na Hungria, o Erdogan mesmo, sendo na questão muçulmana na Turquia, o próprio Benjamin Netanyahu, né? Em Israel, Alexander Lukashenko na Bielorrússia, a direita crescendo com Marine Le Pen, né? Quase dando a vitória na França,
Na Alemanha agora 2 extremistas venceram as eleições. Então há um movimento que tem crescido muito, né, nesse momento, né? Aquela coisa de luta de classes, não se fala mais, né? Esse apelo já foi, né? Então, hoje tem as coisas do fascismo praticamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cara que consegue congregar as duas coisas. O Milei, eu ficava olhando pro Milei, só que o Milei, ele foi um personagem até caricato, né? Até não, bastante caricato, e começou a ser presidente. E tá fazendo as coisas que tem que ser feitas. A grande questão é que numa sociedade como a nossa, nas condições atuais de saúde, educação, segurança, dependência científica e tecnológica, alienação cultural, falta de soberania sobre o território nacional, tudo que você imaginar, a polarização é a norma. A grande questão é por que os de baixo, os fudidos, os proletas, não rangeram os dentes ainda? Por que a rebeldia é tão pequena no Brasil? O ideal seria isolar extremistas populares, porém isso exige coragem política. A Constituição tem que ser defendida por partidos políticos, por cidadãos organizados, mas também por normas democráticas, né? Que seria o ideal. Eu quero a polarização mais radical, porque quem sabe os comunistas, os socialistas, os revolucionários tenhamos uma chance. Com isso, o nosso breve relato que tenta explicar um pouco de como se construiu o cenário de polarização no Brasil chega ao fim e ao presente. O programa de hoje foi produzido como trabalho da disciplina de Laboratório de Áudio e Radiojornalismo do 2º semestre de 2024, na Universidade Federal de Santa Catarina. Redação, locução e edição por Victor Hugo Viegas e Samara Suzy. Monitoria de William Fabiano. Na coordenação técnica, Roque Bezerra. Coordenação e orientação do professor Marcelo Barcelos. Agradecimentos à professora Valciso Culoto, Anderson Baltar, Eduardo Bruscagin, Taz Assunção e aos entrevistados Nildo Aurix, Henrique Schnitzpan, Rafael Ari e Amanda Venceslau. As músicas utilizadas no programa foram O Guarani, de Carlos Gomes, na versão original, e na versão de Geraldo Fleck e Zé Flávio, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, na versão instrumental, Four Seasons, de Vivaldi, Copo Sujo, da banda Passarinho e o Sistema Brega de Som, Tchan Tchan, do Buena Vista Social Clube e Cachimbo da Paz, de Gabriel Pensador, na versão instrumental. Rádio.UFSC, 25 anos no ar. É rádio, é jornalismo, é política e ponto.